conosco, amém? Vamos se colocar de pé nesse momento, em nome de Jesus. Você que trouxe a palavra de Deus, abre no livro de Salmos, Salmo 128, em nome de Jesus. A Bíblia diz: aquele que teme a Deus será abençoado na sua família. Louvado seja Deus. Salmo 128, nós vamos ser bastante breve em nome de Jesus, porque o importante é nós orarmos pela família. Nós damos graças a Deus, porque hoje é o culto da família. Quarta-feira nós estamos num culto abençoado, numa campanha abençoada, o culto da prosperidade. Sexta-feira é a noite da libertação, mas hoje é o culto da família em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das suas mãos, feliz se irá e te irá bem. A tua mulher será como videira frutífera ao lado da sua casa, e teu filho como planta de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião. Tu verás os bens de Jerusalém todos os dias da tua vida. Verás os filhos teus filhos e a paz sobre Israel. Amém? Podemos sentar em nome de Jesus. Nós damos graças a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu estava lendo essa palavra hoje em nome de Jesus, e meditando, falando com Deus, para que Deus me orientasse através do Espírito Santo, a respeito de nós falarmos sobre família. Eu quero dizer para a igreja que nós, como servos de Deus, nós somos uma família abençoada, porque nós temos Jesus como nosso pastor. Sabemos que a família, ela está no coração de Deus. Eu não estou dizendo só a família evangélica, fala a família que são constituídas, todo aquele que constrói uma família, é um milagre de Deus. E nós vemos que hoje, nós estamos no século 21, e sabemos que a família ela está desmotivada, está destruturada, porque a sociedade moderna hoje já não ensina mais que devemos construir família. Hoje nós vemos uma geração de jovens crescendo, e você pergunta para eles se eles têm desejo de construir uma família. Como eu já perguntei, alguns dizem assim: mas para que construir uma família? Por que eu vou casar se eu já tenho algo sem estar casado? Mas a Bíblia não diz assim, a palavra de Deus. Eu estava lendo esse salmo, e eu quero falar no primeiro tópico de base, porque muitas das vezes nós que construímos uma família, o marido, a mulher, até mesmo aquela mãe, aquela esposa que perdeu o marido, que Deus levou, mas ela assume a identidade da família. Ela assume o papel de pai, ela assume o papel de mãe, o papel de vó, de tia. Ela quer manter a família unida, porque ela crê no poder de Deus. Interessante que o salmista, no Salmo 128, ele começa dizendo assim: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda no teu caminho. Nós sabemos que, para que nós possamos ter uma vida abençoada, para que nós possamos ter uma vida regada, uma família com base na palavra de Deus, para que nós possamos ter, vamos dizer assim, bênçãos para a nossa vida, nós precisamos temer ao Senhor. Obrigado. Nós precisamos temer ao Senhor. Hoje eu vejo que as famílias, graças a Deus que aqui não tem, mas eu vejo que pessoas que já não se importam mais com a família. Tanto faz para eles se viver junto ou não viver, não interessa.
Mas se você buscar nos princípios bíblicos, você vai ver que uma sociedade, para viver bem, você pode reparar que ela tem que estar com a sua família bem. A exemplo, quando você está dentro da tua casa, o marido, a mulher, os filhos, eles têm que ter harmonia, convívio, para que possa viver bem. Você imagina o esposo sai para trabalhar, quando ele volta do trabalho, ele chega dentro de casa, ele encontra uma mulher carrancuda, uma mulher chutando as panelas, uma mulher xingando palavrão, gritando com os filhos. Ele chega em casa, ele quer ter harmonia, quer ter paz. Assim vice-versa. A mulher também, hoje a mulher ocupou um papel muito importante na família. Hoje a mulher sai para trabalhar cedo, e quando ela chega à tarde, ela também quer chegar e encontrar harmonia. Ela não quer encontrar um marido carrancudo, um marido ignorante, uma pessoa briguenta, mas ela quer chegar em casa, ela quer encontrar paz. E sabemos que a Bíblia disse que Jesus falou: eu vos deixo a minha paz eu vos dou, não como o mundo a dá. Então o que eu quero que você entenda nesta noite, o mesmo convívio que você está tendo aqui hoje com Cristo, você tem que ter dentro da tua casa. A mesma harmonia que você está tendo com Deus aqui na sua igreja, você tem que levar para casa. Porque a Bíblia diz que aonde você está, o Senhor está olhando por você em nome de Jesus. É família. Louvado seja Deus. Quando nós falamos de base, a mulher e o homem, nós somos os primeiros. Depois geramos os nossos filhos. Interessante, irmãos, que nós não podemos perder o foco da família. Hoje, eu vejo que na mídia, a mãe e o pai, eu vou falar, irmãos, que serve para os dois. Hoje nós olhamos na mídia e vemos que, entre aspas, alguns conselhos que eu não daria para minha filha, e tenho certeza que você também não daria para os seus filhos. Porque sabemos que nós que temos o temor a Deus, nós temos que ter base. Como que os nossos filhos vão crescer no meio da sociedade, se olha para mim e para você, não tem segurança, não tem onde se apegar. Você e eu somos modelo para nossos filhos. As vós são modelo para os netos. Por que eu estou dizendo isso? O primeiro ato de um erro é quando o filho olha para você, ele diz assim: eu vou fazer isso porque o meu pai e a minha mãe também faz. Então você passa a transmitir a ele o reflexo que você é para ele. E a Bíblia diz assim que nós temos que ter o temor a Deus. Quando nós estamos com a nossa vida baseada na palavra de Deus, quando nós estamos em convívio com Deus, os nossos filhos, as pessoas que estão em nossa volta, vê segurança em nós, vê base em você, olha em você e fala assim: olha, a coisa mais triste, irmãos, que os irmãos sabem que às vezes nós que estamos no meio de um convívio da sociedade, às vezes você vê jovens dizer assim: eu não posso imitar o modelo do meu pai. Aí você vê a jovem assim: mas eu não posso imitar o modelo da minha mãe. Aí você pergunta: mas por quê? Porque o meu pai e minha mãe não são um bom exemplo para mim. E às vezes o salmista diz assim, que bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda no seu caminho. Você tem que temer a Deus. A Bíblia fala assim de sabedoria. Nós que estamos no meio de uma sociedade, porque a sociedade privou de nós educar nossos filhos. Eu não estou dizendo espancar, irmãos. Espancar é uma coisa, e educar é outra. Você sabia que 70% de jovens hoje que estão nas drogas, que estão na prostituição, que estão atrás das grades, são porque os pais e a mãe não aconselharam? 70% dos jovens estão morrendo hoje porque chegou com o primeiro brinquedo em casa e o pai e a mãe não perguntou de onde vinha.
Você sabe, irmãos, a educação dos seus filhos não é o Lula que vai cobrar de você. A educação dos seus filhos não é o Senado que vai cobrar de você. A educação dos seus filhos é bíblica, é Deus que vai cobrar de você. Porque a Bíblia diz, ensina o teu filho no caminho que deve andar, para quando ficar velho, não vai se desviar dele, porque vai ver em você um exemplo na palavra de Deus. É você que educa o seu filho. Eu fico triste quando eu vejo uma mãe dizer assim, eu não posso com essa criança. Eu fico triste quando eu vejo um pai dizer, eu não posso com essa criança. Essa criança, ela é um demônio. Essa criança é um capeta, você está delegando ela uma palavra de maldição. Quando você diz, essa criança está fazendo arte, você ministra sobre ela uma bênção. Você diz assim, essa criança vai ser uma bênção em nome de Jesus Cristo. E eu tenho certeza que você nunca vai visitar na cadeia, porque vai ser um homem de bem, uma mulher de bem, um jovem de bem, uma pessoa de bem para a glória do Senhor. Eu criei minhas 2 filhas em nome de Jesus. Uma já casou esses dias atrás, e se Deus quiser eu vou casar a outra também. Mas em nome de Jesus, pode perguntar para elas longe de mim, o dia que eu não eduquei elas para a glória do Senhor. Porque, irmãos, ninguém trabalha por você. O Lula, eles criam a lei e nós obedecemos. Mas Deus cria a lei verdadeira e nós obedecemos a Deus porque nós temos temor ao Senhor. Nós obedecemos a Deus porque nós somos família. A sociedade quer privar nós de criar nossos filhos. A sociedade quer privar você de educar a sua família. A sociedade quer ensinar você que o casamento não tem mais valor algum. A sociedade ensinou que pode ir lá hoje, amanhã está largado e você casa com outra hora que você quiser. Mas a Bíblia diz que não. A Bíblia diz que aquilo que Deus uniu, o homem não pode separar, a não ser a morte. Porque o que Deus escreveu, está escrito para a glória do Senhor. É o nosso Deus. Aí o salmista diz assim, irmãos, que a mulher será como videira frutífera, a roda ao lado da sua casa, e seus filhos como planta de oliveira, a roda da sua mesa. Quem conhece uma vinha sabe que a vinha, ela precisa de ser podada no tempo certo para dar os seus frutos. A vinha, ela precisa ser cuidada para gerar os cachos. O que eu quero dizer é que a mulher, olha, irmãos, eu fico triste quando eu vejo no homem o machismo. Ele se priva porque ele é homem, e ele joga todo o jugo e a carga em cima de mulher. Mas eu digo para você que tem mulher que hoje se destaca mais na sociedade do que nós que somos homens. Por exemplo, tem mulher que pilota avião, eu já não piloto. Tem mulher que dirige carreta, eu já não dirijo meu carrinho que é simples. Tem mulher que ela é uma mulher juíza e eu não sou. Sabe por quê, irmão? Porque a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. A Bíblia diz que Deus olha para mim e para você no mesmos olhares iguais. Deus quer que nós vivemos em harmonia, família. O que eu quero dizer para você nessa noite, para os esposos, para as esposas, para os filhos que estão me ouvindo, não esqueça do ensinamento da palavra de Deus. Primeiramente, o temor a Deus é obedecer os seus mandamentos. Ah, mas se a criança, eu bater no meu filho, a vizinha vai chamar a polícia. Que chame a polícia. Você não está espancando, você está educando. Você está ensinando o teu filho o que ele deve, o que ele não deve fazer. Você está mostrando para a sua família o que é um convívio no meio da sociedade. O casal, irmão, ele foi feito para viver em harmonia. Mas infelizmente, tem casamento que não dá certo. E nós não podemos também julgar, mas tem casamento que para pelo meio do caminho. Mas eu quero dizer uma coisa, irmão, que interessante, que a Bíblia nos ensina, que os filhos de Deus são inteligentes. Uma coisa que eu aprendo com esta passagem é o temor a Deus. Existem coisas que Deus não vai
não vai nos perdoar se nós não obedecermos. A exemplo da família, o que eu quero que você entenda é o seguinte: vamos dar um exemplo, irmão. A sociedade está banalizada, estão se criando leis fora dos princípios da palavra de Deus. Você reparou uma coisa? Que foi agora uma pesquisa recentemente, que os casais estão se separando mais fácil. Por que que os casais estão se separando? Por que que os pais estão abandonando os filhos tão cedo? Eu digo para os irmãos, é falta de comunicação, é falta de diálogo, é falta de amor, é falta de compreensão, é falta de tantas coisas que os casais precisam voltar a fazer. A exemplo de nós, o casamento vai amadurecendo com o tempo. E às vezes, irmãos, nós que já temos aí um certo tempo de casamento, nós achamos que não precisamos mais ter um bom relacionamento com a família. Eu já estou casado há 30 anos, eu já não preciso mais, nós estamos velhos, vamos ver, irmãos. O que eu quero dizer para vocês de um casal que foi exemplo de Bíblia, foi Abraão e Sara. A Bíblia diz que na velhice, eles ainda deram os seus frutos. Na velhice, Deus fez que ela gerasse um filho do ventre. Casal modelo. Hoje, se priva a família de ter diálogo. Às vezes os filhos querem conversar com você. Quanto de nós paramos para ouvir nossos filhos? Sentamos de frente do televisor. Eu não tenho costume de jantar e nem almoçar na frente da televisão. Eu costumo sentar e ficar assistindo. Às vezes, a televisão, ela é um veículo bom e ao mesmo tempo atrapalha. Os pais que estão sentados aqui hoje, como eu também, que sou pai, quantas vezes você sentou para conversar com teu filho e perguntar para ele como que ele está? Será que você perguntou para o seu filho: filho, você precisa de alguma coisa? Aí seu filho olha para você lá: meu pai, só está que engorda. Eu preciso conversar com ele, a televisão não deixa ele olhar para mim. Às vezes seu filho, irmão, está tomando o caminho errado, e ele precisa de uma palavra amiga. Às vezes sua filha, nesse carnaval aí, está tomando o caminho errado, porque as influências precisam conversar com você. Às vezes as vós estão aí, que faz o papel de mãe, os netinhos querem conversar com as vós, e a avó também, a televisão cega, fica ali com aquele zoião, é fina estampa, é jogo da vida, vai, tudo que tem na televisão vai assistindo. Aí quando a criança quer conversar, o que você quer, filho? A criança está dormindo, cansou de esperar para ter uma palavra amiga. Às vezes nós como família, somos ingratos com nossa família, e nós mesmos. Porque às vezes nós temos que parar um pouquinho, para bater um papo, para nós conversarmos, ver o que está acontecendo. Às vezes as pessoas precisam, você precisa parar para ouvir. E quando você quer ouvir, já é tarde demais. Porque é duro ter na família, e eu tenho na minha família. Às vezes pregar aqui, você está achando que é fácil, né? Às vezes nós estamos aqui falando do amor de Jesus, falando que Jesus é lindo, que Jesus é maravilhoso, que Jesus cura, que Jesus liberta, vai vir buscar a sua igreja, que Jesus vai me dar uma casa nova, um carro novo, que Jesus vai me dar um emprego novo. Sabe, o nosso ego como ser humano só pensa nisso. Esquecemos da pessoa que está sentada do nosso lado, que precisa nos ouvir, e que nós precisamos ouvir ela em nome de Jesus. Às vezes, irmãos, nós esquecemos. Eu tenho pessoas, irmãos, que estão lá longe, lá no cárcere, porque talvez eu como tio também me acovardei, deixei de ouvir meu sobrinho. Por quê, irmãos? A sociedade priva da família estar em harmonia. Você já reparou que Satanás, o infeliz, é tão estrategista, que ele só coloca coisas que tiram a atenção da humanidade? Eu vou dar um exemplo. Você vai em certos lares aí fazer visita, a internet está ligada,
Você quer falar para a pessoa de Jesus e o camarada está na internet. Você chega para orar no lar. Eu já entrei em lar de irmãos que nem a televisão infeliz quer desligar para você falar de Jesus para ele. Parece que a televisão cega ele. Eu quero dizer uma coisa para você nesta noite. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado aquele que guarda os mandamentos do Senhor. Bem-aventurado aquele que protege a sua família dos ataques do inimigo. Bem-aventurado é aquele que anda com o Senhor, dando glória a Deus. Bem-aventurado é aquela família que é feliz, está debaixo do sangue de Jesus. Essa é a família feliz, é a família bem-aventurada. Louvado seja Deus. Irmãos, sobre relação, às vezes, irmãos, os casais estão se acabando. Eu vou dizer uma coisa, eu preciso falar, porque quando Deus manda eu tenho que falar. O relacionamento entre o casal não é pecado. Às vezes, os casais hoje estão se deixando por falta de relação sexual. A mulher abandona o marido abandona a mulher. E a Bíblia diz que aquele que repudia é culpado. Porque quando a pessoa fica repudiando o seu ente querido, seu esposo, vai pagar caro diante de Deus. Eu entendo que os dois trabalham, mas a Bíblia fala que tem que haver momento na vida do casal. Ah, mas quem criou o sexo foi o diabo. Foi o diabo, caramba. Quem criou o sexo foi Jesus. Foi o nosso Deus que uniu o homem e a mulher. Foi Deus que criou o macho e a fêmea para viver em harmonia para a glória de Deus. E muitas das vezes, às vezes, irmãos, eu vou dizer uma coisa aqui. Eu trabalho com um rapaz, eu não vou dizer o nome que é fora de ética. Às vezes ele se abre comigo, do ministério, conversa comigo. Procura dentro de casa, não encontra. É evangélico, mas perdeu a visão, porque vai procurar lá fora. Se você está bem de saúde, se a mulher está bem, se o homem está bem, dê glória a Deus. Não deixe o diabo entrar no meio da sua família, destruir a sua família. Aí depois vai culpar Deus. Ah, Senhor, o Senhor é culpado, meu casamento acabou. Meu marido foi embora, mas o que você fez para manter seu casamento? O que ele fez para manter o casamento? Se não há relacionamento, se não há harmonia, se não há base, se não há temor, se não há sabedoria, se os filhos precisam de envolvimento com a família. A família não nasceu no coração do pastor Germano, nem no meu. Nasceu no coração de Deus. E o diabo quer destruir a família, sabe por quê? Veja bem, se você está bem com a sua família, e eu estou bem com a minha, graças a Deus, eu separo da minha esposa, faz uma reflexão na sua vida. Será que eu destruí só meu casamento? Sim ou não, igreja? Hã? Não, eu não destruí só meu casamento. Eu destruí o meu casamento, eu destruí a vida dos meus filhos, eu destruí as pessoas que estavam em minha volta, destruí a minha comunhão com a igreja. Olha quantas coisas eu fiz por não ter o temor a Deus. Mas eu quero dizer nesta noite, para a glória do Senhor, faça uma reflexão. Eu sei que tem irmãs aqui que, graças a Deus, viveu com teu esposo, até que Deus levou. Mas elas vão ensinar aqueles que estão nos seus caminhos. Faça uma reflexão. Mulheres novas, homens novos, irmãos, eu tive conversando com casais que dá medo, eu tive conversando com jovens que dá medo, casou esses dias, já tem problema na vida do relacionamento, porque não gosta. Por que casou? Porque quem casa tem que ter seu compromisso com a família. E Deus não abre mão, viu, para o diabo de família. A sua família e a minha família está no seio de Deus. É Deus que governa a sua família. É Deus que governa os seus filhos. É Deus que governa o seu relacionamento. É Deus que mantém a sua família de pé para a glória do Senhor. Amém? Amém, igreja?
Então, irmãos, guarda a sua família. Vai existir muitos conselhos. Quando você for tomar conselho sobre família, procura o pastor Germando, procura a irmã Nilbe, procura a irmã Ana, a irmã Carice, a irmã, como chama a mãe do Marco? A irmã Odete. Procura essas mulheres. Sabe por quê? São famílias que estão bem, graças a Deus. Você quer mais do que seus pastores ali, ó. Caiu até o cabelo de aguentar a pastora Alcídia lá. Não tem nem fio de cabelo mais, né, pastor? Mas está bem, graças a Deus. Olha lá, ele nem entendeu. Irmãos, mas está lá junto, olha lá, ó. Para a glória do Senhor. Eu acho que tem quantos anos de casado? 50 anos, ó. Perdeu tudo o cabelo, ó. Mas está bem, graças a Deus. Irmãos, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Guarde essa palavra no seu coração. E que a sua família é uma bênção para a glória de Deus. Dê a sua melhor salva de palma para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, tem casal que é tão folgado, né? Que eles mandam o filho para a escola e a professora que tem que se responsabilizar, não é? É a professora que tem que educar o filho. Então o filho tem que ser educado de casa, né? Chega lá, se a professora falar alguma coisa, já se revolta, vai lá, quer bater na professora, né? Por quê? Porque o filho é essa educação, não é? Então acho que a professora é obrigada a educar o filho, não é o casal. Então ele deixa por conta da professora. E a coitada das professoras sofre para danar, né? Porque não estou dizendo aqui no nosso meio, graças a Deus, que os casais aqui, o pessoal, o povo de Deus, eles sabem educar os filhos, ensinar os filhos no caminho que devem andar, né? Mas tem pessoas que não conhecem a Deus, então acho que é a professora que tem que assumir toda a carga, né? E se a professora chegar a falar alguma coisa demais, ainda vai lá tirar satisfação, vai dar parte ainda. E por quê? Porque acha que eles estão certos, né? E a coitada